Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Joab Guimarães aqui para mais um vídeo sobre a redação do Enem. No vídeo de hoje, análise de uma redação, ok? Eu preciso já dizer o seguinte, esta análise de redação tem muito a ver, tá? Tem muita relação com a aula 001, que eu intitulei a abordagem completa do tema da redação do Enem. Na verdade, é compreensão e abordagem completas do tema da redação do Enem. Essa é a nossa aula 001, para quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Se porventura você caiu direto nesse vídeo aqui e não assistiu a primeira aula, eu sugiro que depois de analisar esse vídeo, né, obviamente você vai ficar muito interessado em conhecer o conteúdo da aula 001, tá, sobre a abordagem do tema da redação, para evitar o tangenciamento temático. Então você vá lá, assista essa aula também, tá bom? Então eu quero ir direto compartilhar com você aqui a tela do meu computador, porque a minha ideia é de que essas análises de redações não ultrapassem a meia hora, não ultrapassem 30 minutos. A minha ideia é de que as aulas que eu vou dar sobre assuntos assim específicos possam ali realmente passar um pouquinho de uma hora, ficar em torno de uma hora, talvez passar um pouco, tá? Mas eu não quero que essas análises fiquem muito longas, eu quero que essas análises não ultrapasse meia hora. Então eu já vou direto compartilhar com você, vou explicando aqui já durante a apresentação dos slides. Antes de compartilhar a tela com você, deixa eu dizer o seguinte, essa análise é de uma aluna inscrita aqui no nosso canal. Ela assistiu uma das aulas, comentou comigo a respeito da redação dela, do Enem 2018, né? Cuja frase temática você lembra ainda, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e foi uma redação tangente. Infelizmente, essa nossa aluna não era minha aluna, claro, não estudou comigo, me conheceu agora esse ano. É uma aluna inscrita no canal, até o ano passado eu não a conhecia, tangenciou o tema da redação. Comentou comigo que havia produzido redações razoáveis, né? Redações boas aí durante o ano letivo, mas na hora ficou com uma nota abaixo de 500 pontos. Eu vou analisar essa redação hoje aqui para vocês e quero dizer o seguinte, eu não vou simplesmente mostrar a razão do tangenciamento, tá? Isso eu vou mostrar em primeiro lugar, mas eu quero avaliar essa redação também com você, para aproveitar essa oportunidade, para mostrar o seguinte, olha, partindo do princípio de que essa não é uma redação tangente, qual seria a nota dela? E aí eu vou mostrando a nota por competência, partindo do princípio de que essa redação não é uma redação tangente. Legal? Então vamos lá, acompanha comigo aqui na tela, para a gente já começar a fazer esse trabalho. Olha só, deixa eu só colocar aqui um marcador aqui, uma canetinha para a gente dizer algumas coisas, né? Então esse aqui é um print aqui das mensagens que eu troquei por meio dos comentários com a nossa aluna, né? O nome dela é Naila Moraes, ela não tem preocupação em fazer exposição do texto dela, isso já foi um acordo nosso aqui, como vocês podem ver durante as mensagens. Inclusive eu acho que a Naila vai usar o ambiente de comentários aí para falar um pouquinho mais sobre ela, né? E sobre o seu texto, sobre o que aconteceu em 2018, que não vai mais acontecer em 2019. Eu gravei quando a Naila fez esse comentário comigo, eu ainda não havia gravado a aula 001 sobre a abordagem do tema. Eu tenho certeza que depois dessa aula, esse não é um problema mais que a Naila vai passar, tá? Então aqui, existem as mensagens aqui, ela diz, professor Joab, eu tirei 480 em 2018 por não compreender o tema, foi algo inesperado, pois fiz um ano de curso presencial e as redações corrigidas tinham notas razoáveis. O pior é que eu adquiri dificuldade, depois disso, né, ela adquiriu dificuldade de fazer redação, agora eu fico nervosa. Ela confessa aqui, né, diz aqui pra gente, me dá dor de barriga, etc. O que você acha que eu poderia fazer? Bom, eu gravei uma aula depois, já estava na minha programação gravar essa aula, coincidiu, né, de ser uma aula muito importante para quebrar esse trauma que a Naila vem passando aí, depois de ter tirado um 480 na redação, tá bom? Então eu respondi, oi Naila, aqui é a minha resposta, né? Oi Naila, há uma maneira simples de você evitar o tangenciamento temático, o que aconteceu com você no Enem 2018. Quando descobrir isso, você se sentirá mais segura para escrever novos textos. Em breve eu vou gravar um vídeo de muito valor sobre como garantir a abordagem do tema da redação. Se você quiser, posso utilizar nessa videoaula sua redação como exemplo. Eu não usei a videoaula, já estava ali com uma hora, deixei para usar a redação da Naila agora para fazer essa análise, tá? Então, fica tranquilo que em 2019 você não mais tangenciará o tema da redação. Por hora, peço que você divulgue o canal com seus amigos estudantes, para que eles também assistam aos próximos vídeos do canal. E a Naila disse sim, se puder usar minha redação, agradeço, divulgarei sim. E aí, depois eu pedi para ela enviar para o meu e-mail, tá? Meu e-mail aqui é joab@guimarais.com.br, tá ok? E ela me enviou a redação e agora está sendo objeto desta análise aqui
a redação da Naila, da nossa inscrita aqui do canal, a Naila Moraes, tá bom? Então nós vamos lá, gente. Primeira coisa, eu quero explicar por que a Naila tangenciou o tema da redação, tá? Essa aqui é a introdução, a gente não vai analisar assim, eu tomei o cuidado de digitar tudo aqui, ok? Para ficar mais fácil aqui a nossa leitura, né? E vou dizer logo por que a Naila tangenciou, tá bom? O tema da redação é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Uma frase temática longa e a gente tem pelo menos 3 constituintes temáticos que deveriam obrigatoriamente ser abordados nessa frase temática, que era manipulação do comportamento, controle de dados e internet. Quem não falou sequer de internet, fugiu total e tirou 0. Agora, quem falou de manipulação do comportamento e de internet sem mencionar o controle de dados, aí esse tangenciou, que foi o caso aqui da redação da Naila, tá legal? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos dar uma lida rápida na redação, só para comprovar que não há nessa redação a menção ao controle de dados. Nada aqui que a gente possa identificar como uma abordagem deste elemento da frase, que era o controle de dados, tá bom? Se você quiser entender melhor esse assunto, é um assunto importante, disso inclusive, né, da compreensão desse assunto, depende do seu sucesso na redação do Enem, porque você pode ser um aluno muito bom, um aluno na casa dos 900 pontos, se você tangenciar o tema da redação, o máximo que você vai conseguir é 920, ok? Então, se você é um aluno assim, que se preocupa realmente com a sua formação, procure no nosso canal a aula 001, compreensão e abordagem completa do tema da redação do Enem. Legal? Então, vamos dar uma lida rápida aqui só para a gente entender o que estava acontecendo, ok? Como não houve abordagem do termo, do constituinte controle de dados. No nazismo alemão, no século XX, as propagandas patrióticas influenciavam a intolerância e o etnocentrismo nos indivíduos. No contexto brasileiro, atualmente, vê-se que a sociedade é manipulada pelo uso excessivo de tecnologias. Olha, ela não é manipulada exatamente pelo controle de dados, mas pelo uso excessivo de tecnologias e pela falta de questionamentos que refletem diretamente em seus comportamentos. Nessa vertente, convém analisar alguns aspectos e possíveis soluções. Então aqui, o que a Naila faz aqui, né? Ela fala sobre a manipulação pelo uso excessivo de tecnologias. Não fala necessariamente pelo controle de dados, ok? Então ela apresenta as causas para isso, que é a falta de questionamento, né? A falta de questionamentos, ela apresenta aqui, e que refletem diretamente em seus comportamentos. Na verdade, ela diz assim que o uso excessivo de tecnologias é uma causa, e depois a falta de questionamentos. Então, apresentou as causas do problema, apresentou como problema a manipulação, mas nada de mencionar controle de dados. O que ia acontecer? Essa redação teria que mencionar ainda, no decorrer dela, a questão do controle de dados, mas isso não aconteceu. Vamos comprovar. Então, a gente tem aqui, no segundo parágrafo, primeiramente, o uso exacerbado da internet torna o sujeito nulo de crítica. Com a criação da internet no século XX, o homem pôde obter mais conhecimento, aumentando seu sentimento de liberdade. Entretanto, fica evidente a vulnerabilidade do indivíduo em meio a tanta informação, em perder sua autenticidade. Com isso, o afetado tem, lamentavelmente, seu viés crítico desestimulado. O que está acontecendo aqui, tá? Não está havendo aqui a menção ao controle de dados, não houve aqui a menção ao controle de dados, ok? Então, mais uma vez, a gente já não encontra no segundo parágrafo a expressão controle de dados ou algum sinônimo que remeta aqui ao entendimento de que se faz aqui referência realmente ao controle de dados. Então, não há, tá? A gente vai para o terceiro parágrafo procurar. Segundamente, é notório que o meio influencia as ações dos indivíduos. Segundo o filósofo Emile Durkheim, o fato social é composto de coercitividade, generalidade e exterioridade, em que se uma pessoa está sujeita à manipulação, essa fica passiva de questionamentos ao que lhe é imposto e é adaptado a reproduzir em suas atitudes o conteúdo dos dados. Olha, mencionou até a palavra dados, mas conteúdo dos dados, nunca a expressão controle apareceu, ainda não apareceu, tá? E claro, como eu já anunciei para você que essa é uma redação tangente, ela também não vai aparecer. Vamos aqui para verificar a conclusão. Portanto, fica evidente a necessidade de solucionar a problemática. Logo, cabe aos representantes do Ministério da Educação, juntamente da mídia, realizar campanhas que alertem a população brasileira do risco do uso excessivo de tecnologias nas relações sociais, por meio dos mais consumidos veículos de comunicação, para que a sociedade perceba a importância de analisar a importância da internet.
Por fim, escolas devem realizar debates em sala de aula com alunos e professores sobre a imposição e os efeitos do que consumimos nas redes, com a finalidade de que seja desenvolvido indagações e reflexões e assim possa haver o bem-estar social e não ocorra o mesmo holocausto. Bom, gente, deixa eu falar com vocês aqui algo bem importante, tá? Então, se você realmente... nós acabamos de ler essa redação e percebemos o seguinte: não trata de controle de dados, tá bom? Então, essa é a razão para o tangenciamento. Tangenciamento é quando o aluno não aborda por completo o tema. Já mencionei para vocês, o tema tem pelo menos 3 constituintes, né? Que é a manipulação do comportamento, controle de dados e internet. A aluna em questão aqui, a Naila, não tratou do controle de dados, tangenciou. E aí, qual que é o resultado da tangência? Perde 40 pontos, perde 160 pontos na competência 2. O mesmo acontece com a competência 3 e também com a competência 5. Então, são 480 pontos perdidos imediatamente. Resta para essa redação, né, a correção normal apenas da competência 1 e 4. Então, na competência 1 da Naila, ela perdeu 40 pontos, exatamente isso mesmo, aqui pela minha correção também. E ela recebeu 200 pontos na competência 4. Então, ela ficou com 40 na 2, na 3 e na 5, só 40 pontos em cada. E esse é o resultado imediato do tangenciamento. 160 na 1, 200 na 4. Resultado, 480 pontos. Tá legal? Tudo, gente, teria sido resolvido se a Naila tivesse usado aqui, na introdução, a frase temática. Se ela tivesse colocado os elementos da frase temática todos aqui, usado a frase temática, ou do jeito que estava escrito lá na proposta de redação, ou dando uma parafraseada, já evitaria esse problema. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu gravei uma aula de 1 hora aí para falar desse assunto. E volta lá se você estiver assistindo aqui agora e não assistiu a aula 001. Procura essa aula que você vai entender do que eu estou falando, tá? Você tem que ter compromisso com isso. Você não pode não deixar de assistir essa aula e correr o risco de tangenciar o tema da sua redação. Isso acontece com bons alunos, ok? Bons alunos mesmo. Eu tenho redações que me enviaram de alunos, de famílias, né? Em que a aluna e a família estavam desesperadas porque era uma aluna concorrente ao curso de medicina e recebeu 440 pontos no Enem. Então, o que aconteceu nessa aluna que me enviou a redação, né? Que a família me enviou a redação para análise? 40 pontos na 2, 40 pontos na 3, 40 pontos na 5. Esse é resultado imediato para a tangência. 160 na 1, 160 na 4. Beleza? Então, tangenciamento. Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui aproveitar que eu estou com essa redação e nós vamos fazer uma análise da competência por competência, tá? Então, olha só, vamos passar logo aqui rápido na gramática da aluna, só para justificar o 160. Então, você tem aqui, no nazismo alemão, se eu olhei certo lá no texto da Naila, foi assim mesmo que está. Como no aqui é artigo masculino, a concordância também teria que ser com masculino, então é no nazismo alemão. Você tem já um desvio aqui, as propagandas patrióticas. Eu olhei aqui na introdução, eu não entendi bem essa palavra, a resolução da imagem não estava muito boa para mim, tá? Mas a Nália pode nos ajudar aí a nos informar melhor sobre isso. Mas ou é patriotas ou é patrióticas. Se for patriotas, não pode ser também, porque aqui tem que ser um adjetivo. Propagandas patrióticas, tá? Não pode ser patriota substantivo. E se for patrióticas, faltou o acento. Então, de qualquer forma, seja uma, seja outra possibilidade aqui, que eu estou em dúvida, houve um desvio aqui na gramática, ok? As propagandas patrióticas influenciavam a intolerância e o etnocentrismo. Aí aqui o acento de etnocêntrico permaneceu, tá? Mas etnocentrismo não tem acento. Já tem 3 desvios aqui na minha avaliação, já caiu para 160. Só vou confirmar agora se essa redação fica no 160 ou se cai para 120. Mas realmente ela vai ficar no 160, tá? Porque a quantidade de desvios não é tão grande. Então, no contexto brasileiro, atualmente vê-se que a sociedade é manipulada pelo uso excessivo de tecnologias e pela falta de questionamentos que refletem diretamente em seus comportamentos. Nessa vertente, convém analisar alguns aspectos e as possíveis soluções. Vamos lá, então, o que a gente tem de desvios no segundo parágrafo? Primeiramente, o uso exacerbado. Tem um problema aqui com esse R, tá? A expressão é exacerbado. O R é aqui, ok? E não exacerbado. Então, um desvio aqui de grafia. Torna o sujeito de crítica. Com a criação da internet no século XX, o homem pôde obter mais conhecimento, aumentando seu sentimento de liberdade. Entretanto, fica evidente a vulnerabilidade do indivíduo em meio a tanta informação, em perder sua autenticidade. Com isso, o afetado tem, lamentavelmente, seu viés crítico desestimulado. Então, o desvio foi esse lá, né? Pelas minhas contas, já é o 4º desvio.
Vamos ver o terceiro parágrafo. Segundamente, é notório que o meio influencia as ações dos indivíduos. Segundo o filósofo Emile Durkheim, o fato social é composto de coercitividade, generalidade e exterioridade, em que uma pessoa está sujeita à manipulação. Faltou aqui o acento grave indicativo da crase, ok? Essa fica passiva de questionamentos ao que lhe é imposto e é adaptado a reproduzir em suas atitudes o conteúdo dos dados. Deixa eu só ver um negócio aqui. Me parece que eu tinha visto uma concordância antes que agora não estou verificando. Mas vamos lá, se eu consigo enxergar ainda. Vamos ver a gramática aqui do quarto parágrafo. Portanto, fica evidente a necessidade de solucionar a problemática, logo cabe aos representantes do Ministério da Educação, juntamente da mídia, realizar campanhas que alertem a população brasileira do risco do uso excessivo de tecnologias nas relações sociais, por meio dos mais consumidos veículos de comunicação, para que a sociedade perceba a importância de analisar, permaneceu aqui com acento de análise, mas o verbo analisar não tem acento, mais um desvio, a importância da internet. Por fim, a escola deve realizar debates em sala de aula com alunos e professores sobre a importância e os efeitos do que consumimos nas redes, com a finalidade de que seja desenvolvido indagações. Não, a concordância que eu estava lembrando está aqui no final, tá? E assim, ó, indagações e reflexões é plural, ok? Então não pode ser assim, ó, com a finalidade de que seja desenvolvido indagações e reflexões. Tem que ser assim a concordância, ó, de que sejam desenvolvidas, até porque se eu fizer a inversão, eu vou perceber exatamente a relação de necessidade de ter o plural, né? Vou mudar aqui a ordem aqui, ó, com a finalidade de que indagações e reflexões sejam desenvolvidas, percebe? Então mais um probleminha de concordância aqui. E assim possa haver o bem-estar, faltou hífen em bem-estar, é mais um desvio de grafia, possa haver o bem-estar social e não ocorra o mesmo holocausto do século XX. Bom, passam de 2 desvios, né? Aqui eu não me recordo bem quantos, mas da ordem aí de 4, não, da ordem de 6 desvios, se não me falha a memória, 6 ou 7, tá? Passou de 2, não são, isso aqui entra na categoria de poucos desvios, o que justifica um 160. A estrutura sintática não é ruim, então a estrutura sintática também. Há alguns pontos aqui que eu não quero mencionar em função do tempo, mas que a gente poderia ajustar melhor, né? A estrutura sintática. A estrutura sintática é boa, os desvios são poucos, redação fica nos 160 pontos na competência 1, legal? Agora, bem rápido aqui, como eu disse, eu não quero que esse vídeo passe de 30 minutos, estou falando até um pouco apressado, mas creio que esteja claro para todo mundo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do repertório sociocultural, que é o que vale 200 pontos na competência 2, se esta redação não for tangente. Então esquece agora que essa é uma redação tangente. Vamos imaginar que essa redação passou pelo crivo aí, né, passou pela aprovação da abordagem temática do tema e agora a gente está analisando uma redação que não é tangente. Vamos pensar assim para aproveitar essa análise e tornar esse vídeo mais instrutivo ainda. Porque se eu simplesmente fosse mostrar que era uma redação tangente, por que ela é tangente, o vídeo ia ficar curto e não haveria muita informação. Então, quero aproveitar essa análise para dar mais informações para vocês. Vamos lá então, gente. Vamos analisar aqui o repertório. Olha, o que acontece? O repertório funciona bem, porque você tem aqui, traz um fato histórico, um evento histórico, que é o nazismo, tá? Alemão, né? E fala sobre as propagandas que eram realizadas no nazismo alemão. E depois isso gerava uma influência, né, no sentido, como a aluna diz aqui, de produzir intolerância e etnocentrismo. As pessoas eram influenciadas para um tipo de comportamento, que era o comportamento intolerante e etnocêntrico. Depois, esse fato, evento histórico, ele é comparado ao contexto atual, no contexto brasileiro, atualmente, vez que a sociedade é manipulada pelo uso excessivo. Então, há uma espécie de comparação entre o tipo de manipulação praticada no nazismo com a manipulação praticada hoje na internet, ok? Embora não haja menção ao controle de dados. Então o repertório funciona bem. Por esse repertório já entra 200 pontos, tá? Na competência 2. Lembrando bem, se não se trata de uma redação tangente, ok? Aqui a gente tem no segundo parágrafo mais uma referência aí ao repertório sociocultural, né? Que é o surgimento da internet. Ó. Com a criação da internet, mais um fato histórico. No século XX, o homem pôde obter mais conhecimentos, aumentando seu sentimento de liberdade. Entretanto, fica evidente a vulnerabilidade, faz um comparativo do lado positivo da internet, que foi o aumento de conhecimento, a obtenção de conhecimento. Agora, contrasta isso, esse evento histórico positivo, com a vulnerabilidade dos indivíduos atualmente. Então, também dá para enxergar aqui já um uso de repertório sociocultural.
Há também ainda no terceiro parágrafo uma referência ao Durkheim, ao pensamento Durkheim, só que essa referência ela não é produtiva. Por que isso? Tá? Embora eu não deva me estender muito nesse ponto, em como tornar o repertório produtivo, até porque a gente vai ter aula sobre esse assunto, quando o repertório sociocultural aqui, que é uma referência ao fato social do Durkheim, é apresentado, né? Quando isso aqui é apresentado, não há depois um uso, uma aplicação desse repertório. Então a citação é: segundo o filósofo Emile Durkheim, o fato social é composto de coercitividade, generalidade e exterioridade, em que se uma pessoa está sujeita à manipulação, essa fica passiva a questionamentos. Tá? Não explica o que deveria acontecer, que era mostrar como que a manipulação, né, é um fato social. Então, assim, precisava relacionar melhor o tema da manipulação do comportamento dos usuários com o fato social do Durkheim. Então, o repertório é colocado, mas ele não é produtivo. Por que essa redação não vai ser prejudicada na competência 2? Porque antes desse repertório já outros repertórios foram apresentados e que são produtivos na minha avaliação, tá? Então, assim, se essa não é uma redação tangente, vamos partir desse princípio, vale 200 pontos de repertório, embora esse repertório aqui tenha ficado improdutivo, ok? Gente, vamos agora analisar a questão da organização do texto, tá bom? Que é a terceira competência, é o planejamento de texto, é o projeto de texto. Vamos analisar aqui. E para analisar a redação, ao projeto de texto, a gente tem que partir desde a introdução, tá? Então, aqui já na introdução é que eu vou verificar se o aluno antecipou os argumentos, se ele já quis que o avaliador entendesse qual que eram os argumentos do texto dele, ou se não, tá? Mas nesse caso, sim. E há uma falha no projeto de texto aqui, porque são anunciadas duas causas e, na verdade, esse projeto não é muito claro ao ser executado, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É assim, ó, vê-se que a sociedade é manipulada pelo uso excessivo de tecnologias, está aqui, o uso excessivo de tecnologias é uma causa, e pela falta de questionamentos. E pela falta de questionamentos é a segunda causa. Quando o avaliador enxerga que o aluno está trabalhando com duas causas, ele vai lá para o segundo parágrafo procurar o desenvolvimento dessa ideia de uso excessivo de tecnologias e para o terceiro parágrafo ele vai procurar a ideia de falta de questionamentos. Quando eu chego no segundo parágrafo, eu vejo que realmente o primeiro argumento anunciado está sendo tratado. Olha, o uso exacerbado da internet é realmente aqui o uso excessivo de tecnologias. Até aqui que no terceiro parágrafo, a aluna Naila, né, a aluna em questão, trata do primeiro argumento antecipado, anunciado na introdução, aqui, tá? Agora, quando você pega aqui, que vai para o terceiro parágrafo, procurar o desenvolvimento dessa ideia de falta de questionamentos, vamos ver o que tem lá no terceiro parágrafo. Quando nós chegamos no terceiro parágrafo, a primeira coisa que nós vemos é: segundamente, é notório que o meio influencia as ações dos indivíduos. Então, aqui parece que a causa já é outra, não é a causa que foi anunciada lá, tá? Aqui a causa é a influência do meio. E, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho aqui, essa causa de falta de questionamentos, ela não entra aqui como causa, porque a causa aqui é a influência do meio. Ela entra como consequência. Olha só, a manipulação, essa fica passiva de questionamentos. Então, o que foi anunciado como causa, na verdade, virou consequência dentro do parágrafo. E, por outro lado, surgiu uma outra causa, que foi a influência do meio social. Então, houve uma falha no projeto de texto nesse sentido, tá? Ou deveria ter sido anunciada lá duas causas, tá? Deixa eu voltar lá. A causa anunciada que deveriam ter sido a falta de questionamentos e a influência do meio. Desculpe, deveria ter sido o uso excessivo de tecnologias e a influência do meio. Ou então antecipava-se o uso excessivo de tecnologias e traz como consequência a falta de questionamentos, apresentando como consequência, e aí o terceiro parágrafo deveria ter sido construído no sentido de apenas demonstrar a consequência do problema, tá? Então houve uma falha no projeto de texto aqui, a redação fica com 160 pontos na competência 3, partindo do princípio de que esta é uma redação não tangente, legal? Bem rápido, pessoal, para a gente analisar aqui a coesão do texto e também a proposta de intervenção, tá? Olha, com relação à coesão do texto, não enxerguei muitas repetições, beleza? Então, pela questão das repetições, eu acho que não há prejuízo. Quando eu vou olhar aqui entre os parágrafos, eu encontro conectivos. Primeiramente, é o conectivo aqui de prioridade no início do segundo parágrafo. No início do terceiro parágrafo tem segundamente, ok? E no terceiro parágrafo você tem o portanto aqui para iniciar. Entre parágrafos você tem coesão. Dentro dos parágrafos a coesão é mais carente, tá? Sobretudo aqui nesse parágrafo aqui, olha.
Porque o que diz a regra do Enem? Né? Você tem que ter coesão entre os parágrafos, que é a coesão interparágrafo, e também a coesão intra, ou seja, dentro dos parágrafos. Se você der uma olhada aqui, esse é um parágrafo com apenas 2 períodos, um período curto e um período longo. E por conta disso, dessa má estruturação do parágrafo, não há aqui muitos conectivos dentro. Você tem esse segundo, mas que é uma expressão que aponta para a citação. Ele não está fazendo nexo coesivo com o que está antes dele, tá? Então, pelo menos o terceiro parágrafo já prejudica a coesão, tá bom? Já que nós estamos falando de coesão, deixa eu falar um pouquinho sobre o segundamente. Olha, não é uma palavra muito usual. Não digo que ela não exista, porque se existe o primeiramente, então é o mesmo princípio de formação de palavra para criar o segundamente. Mas não é uma palavra muito usual. Eu inclusive, acho uma palavra estranha, né? Exatamente porque ela não é muito usual. Então, não usa essa palavra, não usa essa expressão. E aí, para você, Naila, e para todos que estão assistindo, você poderia, por exemplo, se você quer manter o paralelismo, você poderia dizer assim, olha, em primeiro lugar e em segundo lugar, se funciona muito bem. Você pode também ter a expressão de início no segundo parágrafo e um ademais, ou além disso, no terceiro parágrafo, tá? Para fazer isso. Agora, gente, só aproveitando bem rápido aqui, não quero me estender muito, né? Tem gente por aí dizendo que o primeiramente não existe. E pior ainda o segundamente. Os dois existem. O primeiramente é mais comum, o segundamente é mais raro, é mais difícil de usar. Não, é uma expressão muito bonita, o segundamente, né? Mas está aqui, ó, para quem diz que primeiramente não existe, está aqui, estou com a gramática metódica do professor Napoleão Mendes de Almeida, ok? Aqui eu até deixei marcado isso, mas não vou ler para vocês, mas é na página 319, quando ele fala dos advérbios de tempo, tá? Ele deixa aqui o conectivo primeiramente. Estou aqui também com a Suma Gramatical do professor Carlos Nogueira. Ele diz aqui na página, deixa eu ver se eu deixei marcado também, ele apresenta isso na página 373, né? Onde ele trata como advérbio de ordem, coloca o primeiramente. Existe sim, tá? Então se alguém falar para você que não existe, essa pessoa está precisando estudar um pouco melhor aí, um pouco mais a língua portuguesa. Inclusive assisti vídeos aí no YouTube dizendo, pessoas dizendo que o primeiramente não existe. Isso aqui é um mito, é óbvio que ele existe, tá? Eu não acho muito legal esse paralelismo entre o primeiramente e o segundamente, mas dá para mudar isso aí também, tá? E se quiser manter, se você acha que é melhor manter, tudo bem. O segundamente não é uma expressão muito usual, causa um estranhamento para o seu leitor. Legal? Bom, vamos fechar aqui analisando a proposta então, para a gente fechar essa análise aqui, tá? Tem 2 propostas aqui. A primeira proposta vem até aqui, ó, na palavra internet, né? Começa aqui no logo e vem até a internet. E a segunda proposta começa aqui no por fim, legal, e vai até o final, tá? São 2 propostas. A primeira proposta está completa e a segunda não. Mas é claro que só precisa de uma proposta completa para gerar essa nota, beleza? Então o que acontece então, gente? Vamos analisar aqui rápido. Olha, cabe aos representantes do Ministério da Educação, isso aqui é agente, tá? Cabe aos representantes do Ministério da Educação é agente. A mídia é o agente secundário. Realizar campanhas que alertem a população brasileira do risco do uso excessivo de tecnologias nas relações sociais. Na verdade, realizar campanhas é a ação, ó, realizar campanhas. Esse que já introduz um detalhamento. Então, você já tem aqui agente, ação, detalhamento, tá? E aqui é o modo meio, tá? Modo meio. E, por fim, aqui você tem aqui, ó, o modo meio é por meio dos mais consumidos veículos de comunicação. E, por fim, aqui você tem para que a sociedade perceba a importância de analisar a importância da internet ao efeito. Então, gente, vamos lá aqui, tá? Então, só para a gente fechar aqui a análise dessa redação. Nós vimos aqui que a proposta de intervenção, a primeira proposta tem... vamos olhar aqui para a tela novamente, né? Os representantes do Ministério da Educação é o agente, né? Juntamente com a mídia é o agente auxiliar. Realizar campanhas é a ação. Esse que introduz o detalhamento da ação, porque não é qualquer tipo de ação, então você vai especificar essas ações, são ações que alertem, está aqui, né? Alerta a população brasileira do risco do uso excessivo de tecnologias nas relações sociais. Tem o modo meio, que é por meio dos mais consumidos veículos de comunicação, e tem um efeito aqui, para que a sociedade perceba a importância de analisar a importância da internet. Então, na ordem que está aqui agente, ação, detalhamento da ação, modo meio e efeito. Você sabe que são esses os elementos obrigatórios, tá? Agente, ação interventiva, modo meio, efeito, detalhamento. Para aproveitar aqui, vamos analisar a segunda proposta também. Por fim, escolas, é o agente da segunda proposta, escolas. A ação da segunda proposta é devem realizar debates em sala de aula com alunos e professores sobre a imposição e os efeitos do que consumimos nas
nas redes com a... Tá, aqui já vai entrar o detalhamento, né? Com a finalidade de que seja desenvolvido indagações e reflexões e assim possa haver o bem-estar social e não ocorra o mesmo holocausto. A gente tem aqui na segunda proposta o agente, a ação. Eu poderia até ainda desdobrar, né, compreender que esse sobre aqui detalha a ação, tá? Mas eu não tenho modo meio na segunda proposta, tá bom? O que eu vou ter também no final? Vou ter a finalidade, tá? E vou ter a finalidade, olha, com a finalidade de que seja desenvolvido indagações e reflexões e possa haver. Na verdade, eu tenho duas finalidades. Se você não sabe ainda, quando você tem dois efeitos, um atrás do outro, o primeiro efeito acaba servindo como, o segundo efeito, melhor dizendo, acaba servindo como detalhamento do primeiro. Legal? Então, assim, temos duas propostas de intervenção. A primeira proposta está completa, vale 200 pontos. A segunda proposta está incompleta, porque não tem modo meio, vale 160. A nota vem pela proposta maior, pela proposta mais completa, 200 pontos na proposta de intervenção. Pessoal, então é para cá, agora vamos falar aqui agora, vamos fechar esse vídeo. Olha só, então se essa redação não fosse tangente, na minha avaliação, tá? Uma avaliação muito afinada com os critérios do Enem, porque se tem algo que eu prezo muito é a correção das redações, e as notas que eu dou para os meus alunos durante o ano letivo são notas que realmente acontecem no Enem. Portanto, hoje eu tenho uma credibilidade muito grande com os alunos, porque o que eu digo na fase de treinamento acontece no Enem, tá? Então, na minha avaliação aqui funciona da seguinte maneira: competência 1, poucos desvios, estrutura sintática boa. Não excelente, mas boa, tá? 160 pontos. Repertório sociocultural, competência 2, 200 pontos. Organização de texto, mostrei uma falha no projeto de texto, tá? Então, competência 3, 160 pontos. Competência 4, mostrei que dentro do terceiro parágrafo há uma ausência ali de conectivos que compromete a nota, então também fica com 160 na competência 4. Proposta de intervenção, 200 pontos, porque há duas propostas, a primeira completa, a segunda incompleta, 200 pontos. Portanto, 160 na 1, 200 na 2, 160 na 3, 160 na 4, 200 na 5, somando tudo isso, vai dar 880 pontos. Pessoal, essa redação é uma redação com potencial para um 880, tá? Dependendo do avaliador, até o 920, tá? Dependendo também do avaliador um 840, mas essa é a minha avaliação, 880 para ela. Ou seja, uma redação que poderia ter alcançado um 880, perdeu 200 pontos pelo tangenciamento, legal? Pessoal, claro que essa redação, se não fosse tangente, né? Ela recebeu 160 na 1 e 200 na 4. Se fosse uma redação bem avaliada e já pontuando bem nas outras competências, o avaliador também poderia enxergar o mesmo que eu enxerguei com relação à coesão, e ela não poderia, talvez não receberia 920, ficaria mesmo com 480. Enfim, chegamos aqui ao final desse vídeo, tá? Eu falei rápido, fui falando rápido, porque a minha intenção não é ficar um vídeo muito longo, mais ou menos meia hora. Se você ficar com dúvidas, use o ambiente de comentários, pergunta, tá? Se você quiser também enviar redações aí para análises futuras, coloca aí no comentário, eu vou registrar o e-mail para você pode me enviar essas redações, tá bom? Pessoal, assumi esse compromisso de ajudar vocês da melhor maneira possível, mas eu também preciso da ajuda de vocês. Pega esse link dessa análise do canal, do nosso próprio canal, compartilhe nos grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, ajuda a divulgar esse canal. Nós temos muitas informações importantes para passar para você que está me assistindo agora e só precisa da sua ajuda no sentido de compartilhar o nosso projeto, o nosso canal e algum vídeo em especial, se você gostar. Forte abraço, bons estudos, a gente se encontra nos próximos vídeos. E para finalizar aqui, ainda quero dar uma dica para você, olha só. Nós vamos, para fidelizar você, a sua audiência, fica de olho no nosso canal na segunda e na quarta-feira. Segunda-feira a gente vai postar vídeos de análise de redação. Quarta-feira nós vamos disponibilizar aulas, tá bom? Então, pelo menos até agora a gente já tem segunda e quarta-feiras preenchidas com conteúdo, tá? Eu ainda vou pensar numa outra linha editorial, né? Numa outra linha de gravação de vídeo, de conteúdo de vídeo, para a gente preencher a sexta-feira e ficar com conteúdo segunda, quarta e sexta. Mas por hora, anote aí na sua agenda o seu compromisso de assistir às aulas, as análises de redações na segunda-feira e as aulas divulgadas no canal na quarta-feira, beleza? Então é isso, forte abraço, a gente se encontra nos próximos vídeos, até lá.